Há um momento em que você começa a perceber um padrão difícil de ignorar. As pessoas mudam de nome, de rosto, de história, mas a sensação é sempre a mesma. As conversas seguem caminhos parecidos, os conflitos se repetem, os finais têm o mesmo gosto. E então surge a pergunta silenciosa: por que isso acontece sempre comigo? A resposta mais comum costuma ser superficial: falta de sorte, coincidência, escolhas ruins. Mas quando o padrão se repete por tempo suficiente, ele deixa de ser acaso e começa a revelar algo mais profundo. Não sobre as pessoas que aparecem, mas sobre o lugar interno a partir do qual você se relaciona. Você não escolhe conscientemente repetir histórias. Ninguém acorda querendo reviver frustrações antigas. O que acontece é mais sutil. Existe um tipo de familiaridade emocional que passa despercebida, mas exerce uma força enorme. Aquilo que já foi vivido, mesmo que tenha doído, se torna reconhecível. E o reconhecível oferece uma sensação paradoxal de segurança. Carl Jung observava que o inconsciente não busca o que é melhor para nós, mas o que é conhecido. Ele se orienta por padrões já registrados, não por ideais conscientes. Por isso, muitas vezes, você não se sente imediatamente atraído pelo que é saudável, mas pelo que faz sentido dentro da sua história emocional, mesmo que esse sentido venha acompanhado de desgaste. É por isso que algumas pessoas parecem diferentes à primeira vista, mas revelam o mesmo comportamento com o tempo. Não porque você foi enganado, mas porque certos sinais passam despercebidos no início. O inconsciente reconhece algo familiar e cria uma sensação de conexão antes que a consciência tenha tempo de avaliar com clareza. Quando isso acontece, o vínculo se forma rápido, mas o desfecho costuma ser previsível. Esse padrão não se mantém por falta de inteligência emocional ou por ingenuidade. Muitas vezes, ele persiste justamente em pessoas muito reflexivas, pessoas que analisam, conversam, tentam compreender. O problema não está na falta de consciência, mas na força de estruturas internas que foram formadas muito cedo e continuam operando em segundo plano. Você pode até prometer para si mesmo que, da próxima vez, será diferente. Pode estabelecer critérios, fazer listas, se observar mais. Ainda assim, algo semelhante volta a acontecer. Isso porque o padrão não está apenas nas escolhas conscientes, mas naquilo que desperta interesse, empatia e investimento emocional. E isso não se muda apenas com intenção. Quando esse ciclo se repete, é comum surgir um sentimento de frustração consigo mesmo, como se houvesse algo errado na sua forma de se relacionar. Mas a repetição não é um defeito moral. Ela é um sinal, um indicativo de que existe uma história interna pedindo atenção. Algo que não foi integrado e continua se manifestando nas relações. Entender isso muda completamente a pergunta. Em vez de "por que eu atraio esse tipo de pessoa?", ela se transforma em algo mais honesto. O que em mim reconhece e sustenta esse tipo de vínculo? Essa pergunta não busca culpa, mas compreensão. E é a partir dela que o padrão começa, aos poucos, a perder força. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, o like ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos como este. E se quiser acompanhar esse tipo de análise com mais profundidade, se inscrever é a forma mais simples de seguir por aqui. Para entender por que esses padrões se repetem, é preciso olhar para algo que normalmente passa despercebido: a forma como o vínculo é aprendido antes mesmo de ser escolhido. Muito do que chamamos de tipo de pessoa não se refere a características externas, mas à maneira como nos sentimos dentro da relação. Sensações de esforço, de espera, de tensão ou de necessidade costumam ser mais familiares do que gostaríamos de admitir.
Desde cedo, a psique aprende a associar vínculo a determinadas experiências emocionais. Não necessariamente experiências boas, mas experiências constantes. Se, em algum momento da vida, amor esteve ligado à instabilidade, à ausência ou à necessidade de adaptação constante, essa associação tende a se repetir. Não porque seja desejada, mas porque se tornou compreensível. O que é compreendido internamente passa a ser reconhecido com facilidade no outro. Jung chamava esse movimento de repetição de uma tentativa inconsciente de resolução. A psique retorna a situações semelhantes não para sofrer novamente, mas porque, de alguma forma, ainda espera um desfecho diferente. Existe uma esperança silenciosa de que dessa vez o final mude, que aquilo que antes faltou finalmente seja encontrado. E é essa esperança que mantém o padrão ativo. O problema é que, enquanto a estrutura interna permanece a mesma, o cenário tende a se repetir. As pessoas mudam, mas o lugar psíquico ocupado na relação continua semelhante. Você se vê novamente tentando compreender, sustentar, esperar ou justificar. Não porque não aprendeu nada, mas porque a lógica emocional que sustenta o vínculo ainda está operando. É por isso que muitas pessoas dizem sentir uma conexão intensa logo no início. Não se trata apenas de afinidade, mas de reconhecimento. Algo no outro aciona uma memória emocional antiga, mesmo que inconsciente. Esse reconhecimento cria proximidade rápida, sensação de familiaridade e até a impressão de profundidade. Mas, com o tempo, o que parecia conexão revela o mesmo desgaste de antes. Esse processo costuma gerar confusão, porque racionalmente você sabe que está entrando em algo parecido, mas emocionalmente sente que é diferente. E, de fato, sempre há diferenças. O problema não está nos detalhes, mas na estrutura. Enquanto a estrutura interna não é questionada, ela continua organizando a experiência de forma semelhante, independentemente de quem esteja do outro lado. Perceber isso não significa rejeitar o passado nem culpar escolhas anteriores. Significa reconhecer que certos padrões se mantêm porque ainda fazem sentido para uma parte profunda da psique. Uma parte que não responde à lógica consciente, mas à repetição do que já foi vivido. E enquanto essa parte não é integrada, ela continua guiando os encontros. É por isso que tentar escolher diferente, apenas no nível racional, costuma falhar. Você pode mudar critérios externos, promessas internas e até comportamentos iniciais. Mas se o padrão emocional permanece intacto, ele encontra novas formas de se expressar. A repetição não acontece porque você não tentou o suficiente, mas porque tentou no nível errado. Quando esse padrão começa a ser percebido com mais clareza, algo muda no modo como você observa as próprias relações. Não de forma imediata, nem confortável, mas com mais lucidez. Você começa a notar que certas dinâmicas já eram familiares antes mesmo de se instalarem por completo. Pequenos sinais que em outros momentos passariam despercebidos, agora chamam atenção. Não como alertas dramáticos, mas como sensações sutis de repetição. Essa percepção costuma vir acompanhada de ambivalência. Uma parte de você reconhece o padrão. Outra ainda se sente atraída por ele. Isso acontece porque a familiaridade emocional não desaparece só porque foi compreendida. O inconsciente não se reorganiza no mesmo ritmo da consciência. Ele precisa de tempo para perder o vínculo com aquilo que sempre reconheceu como conexão. Jung observava que a tomada de consciência não dissolve imediatamente os conteúdos inconscientes. Ela cria antes um espaço de observação. Nesse espaço, o padrão ainda atua, mas já não o faz de forma totalmente invisível. Você começa a perceber o momento exato em que se inclina para o que já conhece, não para evitar, mas para entender. E esse entendimento muda gradualmente a relação com o impulso.
É comum, nesse estágio, surgir uma sensação de conflito interno, como se duas forças opostas estivessem em diálogo constante. Uma puxa para o conhecido, a outra começa a questionar se aquilo ainda faz sentido. Esse conflito não é sinal de regressão, é sinal de transição. Ele indica que o padrão perdeu o status de verdade absoluta, mesmo que ainda não tenha sido substituído por algo novo. Nesse momento, muitas pessoas se perguntam por que continuam sentindo atração pelo mesmo tipo de vínculo, mesmo sabendo onde isso costuma levar. A resposta não está em falta de força de vontade. Está na história emocional que ainda não foi totalmente integrada. Enquanto essa história permanece ativa, ela continua influenciando o que parece espontâneo. A repetição começa a perder força, não quando você passa a rejeitar o padrão, mas quando passa a compreendê-lo sem se confundir com ele. Quando consegue olhar para esse movimento interno e reconhecê-lo como parte da sua história, não como definição do seu futuro. Essa distinção é sutil, mas fundamental. Ela cria uma pequena distância entre você e o impulso automático. Se em algum momento dessa reflexão você se reconheceu, não como conceito, mas como vivência, e sentir vontade de registrar isso, os comentários ficam abertos para esse tipo de partilha. Quando essa distância começa a se formar, algo silencioso se reorganiza por dentro. O padrão ainda existe, mas já não ocupa o centro absoluto das decisões. Ele se torna visível antes de se tornar dominante. E essa visibilidade muda tudo, porque o que é visto deixa de agir sozinho. Mesmo que a atração ainda surja, ela já não conduz automaticamente ao mesmo desfecho. Nesse estágio, muitas pessoas relatam uma sensação estranha de neutralidade. Aquilo que antes despertava intensidade, agora parece menos magnético. Não porque perdeu completamente o apelo, mas porque deixou de ser a única forma conhecida de conexão. Esse enfraquecimento do padrão não vem acompanhado de euforia, vem acompanhado de estranhamento. Como se algo que sempre esteve ali começasse a perder a força sem ser substituído imediatamente. Esse momento costuma gerar insegurança. Afinal, se o antigo padrão já não satisfaz da mesma forma e o novo ainda não se apresentou, surge um vazio relacional. Um espaço em que não há grande entusiasmo nem grande rejeição. Apenas a sensação de que algo está em transição. Esse vazio não é ausência de vínculo, mas ausência de repetição automática. E isso pode ser desconcertante para quem sempre viveu relações intensas, ainda que desgastantes. Jung falava que, quando um complexo começa a perder energia, ele deixa um espaço psíquico que precisa ser sustentado. Esse espaço não deve ser preenchido apressadamente, porque é nele que novas formas de relação começam a se delinear. Preencher rápido demais costuma reativar o padrão antigo sob outra aparência. Sustentar o espaço permite que algo diferente emerja com mais consistência. É aqui que muitas pessoas confundem calma com falta de interesse. Relações que não despertam ansiedade intensa podem parecer sem química à primeira vista. Mas, na verdade, o que está ausente é a familiaridade do conflito. A ausência de drama pode ser interpretada como ausência de conexão, quando, na verdade, é apenas ausência de repetição. Essa confusão é comum em fases de transição emocional. Aos poucos, você começa a perceber que o que antes parecia atração irresistível estava ligado a um estado interno específico, um estado de alerta, de expectativa, de tentativa de preencher algo. Quando esse estado perde força, o tipo de pessoa que antes parecia inevitável deixa de exercer o mesmo fascínio. Não porque você se tornou indiferente, mas porque algo em você mudou de posição. Esse deslocamento não acontece de forma linear. Há recaídas, dúvidas e momentos de nostalgia. O padrão tenta se reapresentar, às vezes com mais sutileza. Mas a diferença é que agora você percebe.
E essa percepção impede que o ciclo se feche da mesma maneira. O reconhecimento não elimina a atração de imediato, mas reduz o poder que ela tem de conduzir escolhas. Esse é um ponto delicado do processo. Não há garantias nem promessas de que tudo se resolverá rapidamente. Há apenas a constatação de que o padrão já não é invisível. E quando algo deixa de ser invisível, ele deixa de ser destino. Ele se torna possibilidade entre outras. Essa mudança de status é o início real da transformação. À medida que essa mudança começa a se consolidar, algo importante acontece na forma como você se relaciona com a própria expectativa. Antes, havia uma urgência em encontrar alguém que provocasse determinada sensação. Agora, essa urgência diminui. Não porque o desejo de se conectar desapareceu, mas porque ele já não vem carregado da mesma ansiedade. A busca deixa de ser uma tentativa de preencher algo e passa a ser um encontro mais aberto, menos condicionado. Esse deslocamento costuma ser silencioso. Você não acorda um dia se sentindo completamente diferente. O que muda é a forma como certas situações são vividas. Conversas que antes pareciam promissoras agora revelam rapidamente seus limites. Dinâmicas que antes seriam ignoradas passam a causar um leve desconforto inicial. E esse desconforto, ao invés de ser abafado, começa a ser levado em consideração. Jung observava que quando um padrão perde força, ele não desaparece de imediato. Ele se transforma em memória psíquica. Ainda pode ser acessado, lembrado, até sentido, mas já não organiza a experiência da mesma forma. Ele deixa de ser o eixo central e passa a ser apenas uma referência do passado. Essa mudança de lugar é fundamental, porque permite que novas formas de vínculo sejam reconhecidas quando surgem. Nesse ponto, muitas pessoas percebem algo curioso. O que antes parecia atraente, agora soa previsível. Não no sentido de tédio, mas no sentido de reconhecimento consciente. Você percebe para onde aquilo tende a levar. E essa percepção, mesmo sem esforço, reduz o investimento emocional. Não é rejeição, é clareza. E clareza muda a forma como a energia é distribuída. Ao mesmo tempo, relações que antes passariam despercebidas começam a ser notadas. Não porque sejam extraordinárias, mas porque não exigem adaptação constante. Não pedem que você se molde, se explique ou se diminua para caber. Esse tipo de vínculo pode parecer estranho no início, justamente por não ativar o antigo padrão. Mas é nesse estranhamento que algo novo começa a se formar. É comum nessa fase surgir a sensação de que você está aprendendo a gostar de outro jeito. Um jeito menos intenso, menos dramático, mas mais estável. Essa aprendizagem não é linear. Há momentos de dúvida, comparação e até nostalgia do antigo padrão. Mas aos poucos, o corpo e a mente começam a reconhecer que a ausência de conflito constante também pode ser sinal de conexão. Esse reconhecimento não vem acompanhado de garantias. Não há certeza de que o novo será perfeito ou definitivo. O que há é a sensação de que você já não está preso ao mesmo roteiro. E sair de um roteiro repetitivo não significa encontrar imediatamente uma nova história pronta. Significa, antes, estar disponível para que algo diferente possa acontecer. O processo de mudança de padrão não é sobre encontrar a pessoa certa. É sobre mudar o lugar interno a partir do qual você se relaciona. Quando esse lugar muda, o tipo de pessoa que entra na sua vida tende a mudar também. Não por atração mística, mas por coerência psíquica. O que faz sentido para você começa a se reorganizar. Em algum momento desse percurso, a repetição deixa de ser um mistério e passa a ser compreendida como linguagem. Não uma linguagem consciente, mas uma forma que a psique encontrou para falar de algo que ainda não tinha sido integrado.
O mesmo tipo de pessoa deixa de ser visto apenas como problema externo e começa a ser reconhecido como sinal interno. Um sinal que aponta para necessidades antigas, expectativas não elaboradas e vínculos que foram aprendidos antes de serem escolhidos. Essa compreensão costuma trazer um tipo diferente de responsabilidade. Não a responsabilidade pesada da culpa, mas a responsabilidade leve da lucidez. Você percebe que não se trata de controlar quem aparece, mas de perceber com mais clareza o lugar de onde você se envolve. Quando esse lugar muda, mesmo que sutilmente, o padrão começa a perder consistência. Não de uma vez, mas aos poucos. É comum, nessa fase, olhar para relações passadas com um entendimento mais amplo. Não para se julgar, mas para reconhecer o fio que as conectava. Você começa a enxergar como certas dinâmicas se repetiam, não porque você atraía algo, mas porque estava disponível para sustentar aquele tipo de vínculo. Essa disponibilidade não era consciente, era aprendida. E o que foi aprendido pode, com o tempo, ser revisto. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Enquanto o padrão operava sem ser percebido, ele parecia inevitável. Agora, ao ser reconhecido, ele deixa de ser destino e passa a ser escolha possível, entre outras. Essa mudança não elimina o passado, mas altera o futuro. Ela cria uma margem de liberdade onde antes havia apenas repetição. Nesse ponto, a atração pelo mesmo tipo de pessoa pode até surgir novamente. A diferença é que ela já não vem sozinha, ela vem acompanhada de percepção. Você sente a familiaridade, mas também reconhece o que costuma vir junto com ela. E esse reconhecimento muda a relação com o impulso. Ele deixa de ser comando e passa a ser informação. Se em algum trecho dessa reflexão você se reconheceu, não como teoria, mas como experiência vivida, e sentir vontade de registrar isso, os comentários ficam abertos para esse tipo de partilha. Com o tempo, essa compreensão começa a se estabilizar. Você já não se pergunta o tempo todo por que certas pessoas aparecem. A pergunta muda de lugar. Passa a ser menos sobre o outro e mais sobre o tipo de vínculo que faz sentido sustentar agora. Essa mudança de foco é silenciosa, mas profunda. Ela reorganiza expectativas antes mesmo de reorganizar encontros. O padrão não desaparece como se nunca tivesse existido. Ele se transforma em referência interna. Algo que você reconhece quando surge, mas que já não define suas escolhas automaticamente. Essa diferença é sutil, porém decisiva, porque aquilo que pode ser reconhecido não precisa mais ser vivido repetidamente para ser compreendido. Ele perde a função de insistir. Jung entendia esse movimento como integração. Não se trata de eliminar partes da história emocional, mas de incluí-las na consciência de modo que deixem de operar sozinhas. Quando isso acontece, o inconsciente já não precisa repetir a mesma cena para ser ouvido. A repetição perde o sentido, porque a mensagem foi assimilada. É nesse ponto que muitas pessoas percebem que o tipo de pessoa que entra em suas vidas começa a mudar. Ou, às vezes, que a relação com o mesmo tipo muda. Não por uma decisão rígida, nem por um controle excessivo, mas porque o lugar interno a partir do qual o vínculo se forma já não é o mesmo. O que antes parecia inevitável, agora soa opcional. E o que antes passava despercebido, começa a ganhar valor. Essa mudança não vem acompanhada de certezas absolutas. Ainda há dúvidas, hesitações e momentos de nostalgia, mas há também mais presença, mais capacidade de perceber quando algo se repete e quando algo realmente é novo. Essa presença não garante relações perfeitas, mas reduz significativamente a sensação de estar preso ao mesmo roteiro. No fim, a pergunta, por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Encontra uma resposta menos dramática e mais honesta. Não se trata de atração mística nem de falha pessoal.
Trata-se de reconhecimento psíquico, do que foi aprendido cedo demais e repetido por tempo demais sem ser visto. Quando isso começa a ser visto, o padrão perde a força de destino. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, deixe o seu like, ajuda o canal a continuar crescendo, produzindo mais conteúdos como este. E se quiser acompanhar outras análises e continuar seu processo de desenvolvimento, se inscreve no canal e vamos juntos evoluir a cada dia